Bem-vindos a mais um podcast Serpol. Hoje é o dia de nós gravarmos o 22º episódio e a gente está aqui com o professor Paulo Helene. Todo mundo conhece, eu imagino, mas para quem não conhece, eu vou aqui fazer um breve resumo sobre o professor Paulo Helene. Eu tenho uma colinha aqui, é claro, porque é muito grande a fila. O professor Paulo Helene é graduado pela Poli, depois ele fez mestrado e doutorado também na USP. Em 77, ele se especializou em patologia das construções pela Universidade de Madrid. Tem pós-doutorado na Universidade da Califórnia e hoje livre docência. Eu não sei o que quer dizer livre docência, me desculpa, mas o que quer dizer? Quer dizer que é uma tese que você faz, mas sem um orientador. Por isso que chama livre de docência. Porque Entendi. depois do título de doutorado é o título seguinte na carreira acadêmica. E é livre de não ter orientador. Agora você mesmo que faz o seu trabalho. Eu esqueci algum ponto? Você quer falar? Falou algo errado, não? Não? Tá tudo certo. E a gente está aqui hoje, o Robson está aqui hoje, nosso diretor comercial. A gente vai entrevistar o professor para entender todo um lado que a gente diferente, né? Um lado diferente. Eu até estava me apresentando para o professor, inclusive seja bem-vindo. Muito obrigado, professor, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. Eu estava me apresentando, dizendo, olha, aqui do andar da Serpol, o único que não é engenheiro sou eu. Então, vou tentar levar essa conversa para um lado não só da engenharia, quero conhecer a pessoa também do Paulo Helene. E eu acho que vai ser uma conversa bem diferente da maioria das entrevistas ou conversas que o senhor tem por aí. Porque geralmente o pessoal quer extrair o técnico, né? Quer saber qual que é a sua visão técnica em determinados assuntos. Sobre um problema, sobre uma coisa que tá... uma nova construção. Exato. E eu acho que a gente vai tentar puxar um lado um pouco mais humano aqui, um pouco mais diferente. Mas vamos lá, vou deixar o Ricardo fazer as honras, porque o Ricardo foi aluno do professor, certo? Assim como ele disse, todo mundo foi aluno. Todo mundo que fez engenharia civil em São Paulo, ou pelo menos em São Paulo é que eu conheço, né? Ou foi aluno ou foi minimamente impactado por algum artigo, algum comentário em livro do professor. Há quantos anos dando aula, professor? Obrigado. Desde de 78, 77, 78, eu sou professor da USP. É bastante bagagem. Mas tenho... Então você voltou de Madrid e aí começou a dar aulas? Fui convidado para trabalhar no IPT e dar aula na Escola Politécnica. Foi quando eu iniciei. Exatamente. 78. 77, 78. Eu tive contato com... 77, para ser mais claro. Segundo semestre 77. Segundo semestre, ele é uma pessoa específica. Eu tive contato com o nome Paulo Helene logo depois do evento, Venabate, que você participou. Eu vi que subiu no palco, tirou foto com o pessoal. Fez uma palestra. Claro. Foi um convidado ilustre ali do evento. E eu não conhecia até então, né? E aí o pessoal começou a falar Paulo Helene, professor Paulo Helene foi professor de todo mundo. Professor dos professores. Foi a frase que me disseram, foi o professor dos professores. Não, é verdade, aprendi com muita gente boa, meus grandes ídolos. Falcão Bauer, perfeitamente. Né? Vasconcelos. Isso que eu ia perguntar para o senhor, o professor dos professores já foi aluno de alguém, certo? Quem são os mestres que marcaram aí a trajetória do senhor? Citei dois aqui grandes, o Vasconcelos, Augusto Carlos Vasconcelos e o Luiz Alberto Falcão Bauer. Eu tive a felicidade de ser colega de turma da filha dele, a Verinha Bauer. Então, acabei tendo um relacionamento com ele, ia nas palestras dele, e, enfim, admirava muito. Até, talvez, eu acredito, como ele ele não chamava de patologia, né? Ele chamava de acidentes, de deficiências da construção. Mas, até talvez por essa admiração que eu tinha pelo trabalho dele e tudo mais, e que eu acabei indo para a área de patologia. Acredito que sim. Eu escuto falar, né, lembrando que eu trabalho com a Serpol há 2 anos e meio, mais ou menos, mas eu estou aqui em São Paulo há praticamente 60 dias, assumindo a cadeira de diretor comercial. E eu escuto falar de que o mercado das patologias das construções, ele, de fato, é um mercado ainda pouco falado. E que as pessoas estão ainda descobrindo muita coisa agora, que está tendo uma pujança no mercado nos últimos 10, 15 anos, mas o senhor já estuda isso
há décadas, né? Então, foi a primeira pessoa que eu escutei falando de estudar ou de falar sobre isso muito antes dos anos 2000. Então, de onde que vem esse estudo, esse mercado? Onde que começou isso, a falar-se disso? Boa observação, Robson. Lá, isso na verdade, eu aprendi lá nesse curso de especialização na Espanha que eu fui fazer de patologia. E esse curso de especialização era com o Manuel Fernandes Cánovas. Então, eu reputo que, assim, na história da engenharia, o primeiro documento que eu tenho conhecimento, que fala de patologia, tem algumas referências anteriores, mas muito superficiais, que tem um livro que constituiu uma disciplina e tudo mais, foi o Manuel Fernandes Cánovas, do Instituto Eduardo Torroja e da Universidade de Madrid. E aqui no Brasil também foi o primeiro documento com esse título, né? A gente já tinha alguns do IPT, mesmo da Falcão Bauer, mas não tinha essa ideia de uma disciplina. Aí de lá para cá, logo quando eu retornei, acho que já nos anos 80 eu consegui introduzir essa disciplina como optativa no curso de graduação, depois no curso de pós-graduação, quando eu fiz o meu doutorado. Mas ainda era muita novidade, sabe? Muita novidade por quê? Porque os edifícios não estavam envelhecidos ainda. O concreto armado, as estruturas de concreto são muito recentes. E a gente não tinha muitos edifícios construindo com idade avançada. Mas via o potencial muito grande. Então, se você pegar os documentos, por exemplo, os catálogos técnicos da SICA, da Masterbuild dos anos 70, não tinha 2 ou 3 produtos, e olhe lá, né? Hoje tem uma infinidade de produtos, porque foi uma especialidade que foi avançando muito até por necessidade de mercado. Os edifícios envelhecendo, as pontes envelhecendo, as estações de tratamento de água, de esgoto, de todas essas coisas. Então, isso tudo os portos acabaram demandando e eu acho muito bacana isso daí, porque é uma área de atuação que não tinha muito a engenharia, né? Você terminava um edifício, uma ponte e tal, entregava, meio que parecia que aquilo era infinito, que não precisava mais de intervenção da engenharia, né? E hoje a gente sabe que a engenharia tem que estar presente e vai ficar muito mais econômico se ela estiver presente, né? O patrimônio construído é muito grande e a gente tem que manter. Perfeito. Perfeito. É isso aí, Robson. Que é bom. Uma outra pergunta do dia? Essa boa pergunta foi boa, então. Boa. Eu sou um bom aluno. Mais um comentário. Eu vou dizer, quando eu saí da faculdade, não se falava em patologia das construções. Quando eu saí da faculdade, tinha 2 ramos para escolher. Ou obra, ou cálculo. Exatamente. Era isso que se falava, não se falava outra coisa. Ou geotecnia. Tá bom. Ou trabalhar em banco. Isso falava também. Vai trabalhar em banco, vai. É bom de conta. Vai. Hoje a gente já vê nas grandes universidades ou nas mais conceituadas, cursos de patologia das construções, até disciplinas. Disciplinas optativas. O próprio Felipe da DEPAT ministra, né? Ele é coordenador de uma pós-graduação em patologia das construções, onde o Alexandre Brits dá aula, eu dou uma parcelinha da aula junto com o Alexandre Brits e muitos outros do mercado que são professores dessa disciplina, né, ou dessa formação. Mas é recente. Eu vejo que no Brasil, pelo menos, é muito recente, né? O professor falou, tá certo, Robson. Construir, sei lá, uma barragem, vai durar para sempre, você não vai cair. Para sempre. 200 anos. A gente não aprendeu 200 nada. anos resolve. Até se tornar uma especialidade, né? Eu posso estar falando um grande absurdo aqui, mas eu imagino que é uma disciplina muito próxima da restauração, né? Eu imagino que era comum antigamente você enxergar restauração de talvez monumentos históricos, grandes construções históricas, mas que tinham um valor muito, muito grande para a sociedade, né? Um valor histórico ali. Mas trazer isso para o civil, né? Para o comum, para o dia a dia, para o condomínio,
Eu imagino que deve ter levado décadas até se imaginar isso, né? Faz algum sentido essa disciplina ter iniciado com a restauração de monumentos históricos ou nada a ver com isso? Não, faz sentido, Robinson. E realmente foi aí que começou mesmo esse conhecimento, o desenvolvimento desse conhecimento foi em obras históricas, né? Emblemáticas de uma época, etc. Mas hoje a gente ainda continua tendo que fazer um esforço grande para conscientizar um condomínio, até um órgão público, de que ele tem que fazer uma manutenção periódica, né? Recentemente, 2015, 2016, que a gente conseguiu fazer a norma de inspeção de pontes e viadutos, de obras de arte especiais, na qual a gente coloca lá um prazo, cada ano, cada 2 anos, cada 5 anos, tem que fazer uma inspeção, né? E isso não tinha essa cultura. A gente compra um carro e automaticamente sabe que tem que trocar o óleo, calibrar o pneu, Você já faz até o cálculo de freio, da manutenção quando vai comprar, né? Sim, não, esse aí manutenção é muito cara, eu vou comprar. Exatamente. Vou comprar outro, exatamente. Agora, na construção civil ainda está embrionário isso. O trabalho que o Felipe tem feito, que a gente tem feito, e tudo é nesse sentido. E conscientizar a sociedade de que os proprietários, os investidores, que faz parte do negócio a manutenção. Tudo que é matéria deteriora, né? Exatamente. Então, seja concreto ou seja metal, cedo ou tarde vai deteriorar Não também. vai durar para sempre. Exatamente. Perfeito. Quer puxar uma linha? Quero, vou puxar aqui Técnica. uma linha. Vai lá. Não, técnica não. Não? Quer técnica? Vocês que sabem. Professor, quando você não está pensando em concreto e estruturas, você tem algum hobby, alguma paixão, algo? Fala um Você pouco faz- do Paulo agora, né? Não Vamos falar do professor. Paulo. Não devia nem ter feito professor a pergunta, Paulo. Paulo. Algum hobby, alguma paixão, alguma coisa que tá ali na sua vida. Sabe mas- jogar sinuca, professor? Não sabe jogar sinuca. O que você gosta de sei fazer? jogar, Sabe mas jogar. não é o caso. Não, eu gosto muito de esporte, sabe? Porque na minha juventude eu fui ginasta olímpico, né? Caramba! Naquela época dos anos 60 ainda. Eu fui ginasta olímpico. Então, cheguei a ser até campeão aqui estadual, né? Eu fui campeão estadual de ginástica olímpica, mas não de superior, né? De jovem, né? Uhum. Então eu gosto muito de esporte, sabe? Qualquer tipo de esporte que faça, né? Patins, esquiar, bicicleta, sei lá, qualquer coisa que tenha um pouquinho de aventura. Eu gosto, já asa delta, pular de aquele parachute, né, parapente, então O senhor pula de parapente. também, mas eu não eu dirigindo sozinho, vou com alguém, Entendi. né, mas Vai com o instrutor. gosto, vou com o instrutor. Eu aqui pensando, mas eu nem que me pagasse eu não pulava. Eu tenho 2 regras. Eu não sei voar. Tá. Então, se der ruim, É reto. eu prefiro esportes aquáticos que eu sei nadar, entendeu? Faz algum sentido. Ou então que a gente sabe andar, né? Ou que sabe andar. Negócio de voar. O senhor é bem ativo ainda com esses esportes radicais, inclusive. Gosto sim, gosto de todos eles. E praticar também. Eu tive um problema de vista, então eu não consigo não tenho uma vista muito boa para fazer esporte com bola, por exemplo. Eu adorava ping-pong, né? E eu não consigo mais jogar um ping-pong porque parece que a raquete está furada. Sabe como é que é? Então eu faço esses outros tipos de esporte. Gosto de natação também. Enfim, essa é uma das coisas. O shape E não o- nega, né? Tá Não, impecável. E o aí. outro, na questão social, assim, aí eu gosto de uma balada. Aí forró, balada, dançar qualquer tipo de gênero, eu gosto. Você que está assistindo o nosso podcast agora, você já imaginou o professor Paulo Helene num forró?
Prefere forró, sertanejo? Qual que é o estilo de música aí? Tá bom forró. pra dançar? Forró. Forró mais que sertanejo. Gosto de ouvir sertanejo, mas e também brincar de sertanejo, mas mais... Forró, pra dançar é forró. Quando a música, a dança tem coreografia, que tem que... todo mundo pra cá, todo mundo pra lá e tal, aí geralmente eu vou errado, né? O pessoal vai pra lá. Um pra esquerda, outro vai pra direita. Um pra direita. Mas no geral não, é tranquilo. Um tema que a gente não poderia deixar de abordar aqui no podcast é Harry Potter. Porque a gente até pela primeira vez trouxe uma decoração aqui na mesa, né? Pra sala, umas varinhas aqui. Mas isso tem um porquê, né? No evento mais recente agora na Pátio, o professor foi palestrar e esteve lá e estava com o bonezinho do Harry Potter. Conta a história desse bonezinho, por que o Harry Potter e se o senhor de fato assistiu, conhece a obra aí, ou como foi essa ligação? O Harry Potter é muito legal, né? Toda a saga dele, as histórias de magia e de tudo, eu curto, eu assisto sim. E aconteceu que recentemente eu tive lá na Califórnia, fiquei lá, passei um mês lá de férias, e fui na Universal Studios, onde a gente tem acesso ao castelo do Harry Potter, né? Então, entrar lá na sala, que tem onde eles se reúnem, tem as refeições, as discussões, enfim, conhecer lá os membros do castelo foi muito bacana, foi muito interessante. E tive a oportunidade, então, de trazer o boné, né? Porque eu também faço... também, você falou de hobby, também faço coleção de bonés, assim. Olha só. Tem boné de alguns lugares que eu vou. A gente já sabe o próximo presente, então, para dar pra ele. Aí eu achei que com aquele boné eu me comunicava melhor com aquele público mais jovem do Felipe Lima que estava naquele evento. Eu, assim, por causa da idade, por causa dos títulos, às vezes cria uma diferença, Uma barreira. Uma barreira, ótima a palavra que você usou. Uma barreira. Então, eu quis ser um pouco mais informal ali naquele momento, entendeu? Foi isso, por isso que eu utilizei lá com eles, né? E é interessante, eu percebo muita, não sei se a palavra é jovialidade no senhor, porque, não sendo indiscreto, mas eu perguntei a idade do professor, ele disse que já passou um pouquinho dos 20, né? Então... 7.6. 7.6. Registrado, não tem... 76 anos aqui, praticando esporte, falando de cultura pop agora, né? Mais recente, Harry Potter não é uma obra tão antiga, mas ganhou cinemas aí há pouco tempo também, sei lá, 20 anos talvez, e fazendo um esforço em um evento que ele sabe que o público vai ser mais jovem, buscando se conectar com esse público. Além disso, o que mais dessa cultura pop, dessa coisa que o jovem gosta, que o senhor diz, não, isso aqui de fato é bom, eu também consumo, isso aqui eu gosto também? Boa pergunta. Eu tenho me esforçado aí em procurar entender as mídias e tudo mais. Aliás, uma das razões que eu estou aqui é, primeiro, o nosso amigo comum, Alexandre Brits, né, que eu também gosto muito, é um querido demais, e teu amigo também, né, às vezes me orienta para algumas posições. Eu também tenho me esforçado assim para participar, entender um pouquinho mais da linguagem atual, não me acomodar naquela posição que a gente sempre teve, mas o mundo, as comunicações estão mudando, né? Estão alterando bastante, a gente precisa acompanhar. Tem alguma coisa que o senhor identificou nos anos mais recentes? Porque agora tudo a evolução tecnológica é muito rápida, né? A gente tem usado aqui, é uma firma de engenharia, do lado a gente tem a Adipati, também do Felipe, e todo dia a gente utiliza ferramenta com inteligência artificial. A gente utiliza, seja um chat GPT, seja uma outra ferramenta que gera imagens ou coisas assim. A gente faz parte do nosso dia a dia, coisa que há 2 anos atrás não fazia parte. Né? Então, se a gente pega redes sociais, há 10 anos atrás não fazia parte. Então, a internet, há 30 anos atrás, não fazia parte. Então, tem alguma coisa que
além desses marcos para o senhor tem identificado mais recente que está impactando o mundo da engenharia, seja a parte fundamental dela? Eu não vi ainda, vou ser sincero para você, eu estou tentando acompanhar essa modernidade e, inclusive, aproveito para comentar que a gente colocou o nosso acervo técnico, a maioria do nosso acervo técnico da PhD, dos meus companheiros da equipe lá, que também tem mestrado, também são alunos de doutorado, eles fazem muitas publicações, a gente deixou isso público, a gente tem acesso público, o nosso acervo. Inclusive a inteligência artificial que hoje é oferecida pela Alcompat Brasil, né, pela Alcompat Brasil, que a gente é fundador também, ela usa Bebe o dessa acervo, né, além do acervo dos eventos da Alcompat, nacional e internacional, porque esse negócio da inteligência artificial, ou ela pode consultar o mundo, que é o chat de GPT e esses outros, ou você dá uma biblioteca para ela trabalhar naquilo consulta nessa biblioteca, né? Perfeito. Então eu tenho tentado participar desse jeito e colocar mais à disposição o conhecimento já gerado nas pesquisas e tudo mais. Isso é um traço muito forte de cultural, né? Eu vejo que no Brasil a questão acadêmica talvez um pouco diferente, mas no Brasil é recente essa cultura de compartilhar. Eu vejo que o americano, né, eu venho da engenharia de software, né, então eu vejo que as primeiras movimentações assim de deixar legado enquanto pesquisa, cultura, foram muito aqueles caras alternativos, como o Linus Torvald, que foi o cara que inventou o Linux, hoje é usado em qualquer celular, que criaram coisas para deixar para as pessoas, não preocupados com a propriedade intelectual. Né? E aqui no Brasil isso ainda é muito novo, então a comunidade toda agradece o senhor estar fazendo esse trabalho de disponibilizar. Robson, uma das minhas referências assim, de vida, de tudo, é o Santos Dumont, né? E o Santos Dumont fez isso, ele não patenteou nada e compartilhou todo o conhecimento que ele tinha, né? E morreu pobre. E morreu pobre. Mas reconhecido, né? Mas também não é essa, não tem nenhuma intenção de morrer pobre. Mas compartilhar conhecimento vamos dizer assim, é um equívoco que algumas pessoas têm de falar, não, isso eu quero manter essa informação comigo, como se aquilo aumentasse mercado, ajudasse a evoluir. E eu compartilho o contrário, até porque também vivenciei e participei do trabalho da Encol na época. Então, você compartilhar o saber junto com outros, ideias novas, ao contrário, parece que aquilo frutifica mais, sabe? Dá mais resultado do que você fazer reserva de mercado, enfim, não compartilhar as informações. Por fim, parece mesquinharia, né? Você querer esconder aquilo que você aprendeu muitas vezes com alguém também, né? E com esforço e tal, parece, mas se você pensar melhor, é melhor compartilhar, porque vai mais longe. E qual que seria o legado, né, que levaria para a minha pergunta, né? Todo professor busca trazer com o máximo de generosidade possível, né, passar o assunto adiante, mas sempre existe algum fundamento. Eu fui professor também, mas numa área mais técnica, de informática mesmo, mas todo professor tem algum fundamento que ele gostaria, uma essência que ele gostaria de passar adiante, uma ideia. Se pudesse resumir, talvez, em uma frase ou poucas palavras, qual que seria essa essência ou esse fundamento que o senhor gostaria que propagasse anos e anos, mesmo depois da passagem do senhor? Eu tive uma experiência essa pergunta é bacana. Eu tive uma experiência na vida profissional que foi incrível, que me marcou, e de lá para cá eu procuro passar essa mensagem para todos, que é que os primeiros anos, porque eu me formei, eu falei de 77 na Espanha, mas na verdade eu me formei em 72.
Então, esses primeiros anos eu fui empreiteiro de obras públicas aqui em São Paulo. Fui construtor, que era o meu sonho de engenheiro, ser construtor. Não era ser acadêmico, nem pesquisador, que eu acabei sendo. Mas nem projetista, nem nada. Consultor. Eu queria ser construtor. Eu achava lindo ser construtor e continuo achando. Só fazendo um parênteses, só deixei de ser construtor porque a minha namorada da época, que depois virou esposa, era da academia e falou, não quero mais que você vá. E as mulheres gente como a gente, tem uma influência grande na vida da gente, né? Mas nessa experiência que eu tive como construtor, naquela época se fazia muitas edifícios escolares aqui em São Paulo, eu esqueci o órgão, era um órgão do Estado e um órgão da Prefeitura que construía. E às vezes era um mesmo projeto em diferentes lugares da cidade. E como havia concorrência, ganhava é o mesmo projeto, mas era a empresa A, a empresa B, a empresa C. Eu era uma delas. E numa das vezes, o fiscal, que era do Estado, chamou as 3 construtoras, eu representava uma delas, e fomos visitar as 3 obras. E a minha era mais mal feita. Eu fiquei arrasado. Ele pegou os 3 e todo mundo foi visitar as obras dos 3. Vamos verificar. Aí chega lá, o cara tinha feito umas coisas melhorado, o projeto original, o outro estava mais adiantado e tal, e a minha era que estava mais deficiente. Aquilo me deixou muito arrasado. Então, a partir daquele momento, eu tinha até aquele momento uma impressão assim, né? Vamos ganhar dinheiro, é uma obra pública, vamos fazer o essencial. E aí não, eu passei a achar que não, tenho que fazer o melhor, entende? E essa é a mensagem que eu tento passar. Do your best, né? A mensagem dos americanos, que é a palavra de ordem dos americanos e que eu acho muito válida. Faça o seu melhor, se empenha mesmo para você ter aquele projeto é o melhor, aquele relatório é o melhor, aquela pesquisa é a melhor, entende? Coloque bastante energia nessa direção. Talvez essa é a mensagem que eu baita mensagem hoje. Eu costumo dizer, eu não sei em que livro que eu li ou onde que eu vi isso, de que a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as outras, né? Então, quando a mensagem que você quer passar adiante é faça o melhor que você puder, isso já diz muito sobre a figura do senhor. Muito legal. Você é uma figura muito inspiradora, né? É um prazer estar conhecendo o senhor aqui hoje. Robson, você fez uma pergunta que eu acabei não terminando de explicar. Quando você me perguntou, então, eu estou tentando aprender as mídias e tal, mas como é que eu vejo um momento? Eu vivi um momento da engenharia em que o bacana é fazer pesquisa. Vamos fazer pesquisa, vamos inovação, vamos descobrir coisas novas, etc. E aí esse conhecimento acabou ficando aí guardado, alguma coisa se aplicou, outras não e tal. O momento que a gente vive hoje é o contrário. Eu tenho ferramentas que a gente pode acessar muita informação, entendeu? Rapidamente, processar essa informação e fazer melhor as coisas. Tá? Mas eu acho que a gente deixou de ter... Quer dizer, na verdade, o legal, que eu acho que vai ser o próximo passo, é o equilíbrio das coisas. Eu tenho que fazer pesquisa, tenho que fazer investimento e tenho também que compartilhar e ter ferramentas para usar isso rapidamente, entende? Então, hoje eu vejo os estudantes de engenharia mais preocupados em como eles utilizam um conhecimento que já existem do que preocupados em acrescentar conhecimentos, evoluir em relação ao que já existe. Mas eu acho que é uma fase, a gente vai chegar num ponto que a gente vai equilibrar, quer dizer, o momento que a gente desenvolvia muito, mas não conseguia compartilhar adequadamente, agora a gente tem as ferramentas e consegue.
E a inteligência artificial, a deficiência que eu acho nela, assim, mas isso como ator, como ter a história da academia, ter o viés da academia, é o fato de que ele não fala muito, ele não dá valor para quem... Você faz uma pesquisa e não tem autoria, né? Não tem autoria. Uma das coisas que a gente aprendia na escola, sempre na academia, é que você não pode ter plágio, né? Você não pode pegar uma frase de um outro cara e dizer que é sua, né? E a inteligência artificial hoje, ela não dá crédito, a menos que você peça, mas se você não pedir, ela não dá crédito ao autor, à fonte, né, da onde ela tirou aquelas informações. E a pessoa que usa também não dá crédito, entendeu? Eu acho que isso é natural de uma fase. Tudo que quando começa, eu nunca usei cinto de segurança. Existe uma... Né? Com o passar dos tempos você vai melhorando, né? Eu não Existe uma geração que acha que a referência bibliográfica que ela está vendo ali é o ChatGPT, né? Se você perguntar a fonte, ele vai dizer ChatGPT. Ele não faz ideia de que por trás daquilo existiu todo um contexto de estudo e produção, seja científico, acadêmico, né? Que chegou a estar disponível na internet por alguém, seja indexado lá pelo Google, por alguma biblioteca, algum órgão governamental, enfim, até chegar no ChatGPT e ele produzir. Então, eu acho que é um questionamento válido e é um perigo também, porque as pessoas estão perdendo a noção de critério mesmo, né? Eu tô recebendo aqui uma informação de ChatGPT e ela assume que é verdade. Que é verdade, isso é outro... ela assume que aquilo que ele entregou é verdade por si só, né? Tem um caso engraçado agora de uma menina que tá no aeroporto, gravou um vídeo chorando, que ela foi visitar algum país que precisava de visto. Eu vi isso. E o ChatGPT disse que não precisava do visto, que era só comprar passagem. Então, sim, ainda existe muito... um espectro muito grande, né? Eu uso muito a parte de inteligência artificial. Existe um espectro muito grande entre o que ele te entrega e o que de fato é real, foi pesquisado e não foi simplesmente probabilidade, né? Porque o que ele te mostra aqui é literalmente uma probabilidade. Ele juntou várias informações e é provável que ele queira essa aqui. Então nisso acontecem muitos erros ainda, sem falar essa parte de não atribuir, né, a referência, principalmente para se aprofundar. O problema é que tem muita fonte que está errada, né? Exato. Então, ele consultou, mas ele não sabe se é certo ou errado. Porque ele a própria consultou. Fonte tá errada. A fonte está errada. Exatamente. Textos errados. Não precisa ser um artigo técnico. Ele não precisa ter ido buscar um artigo. Ele pode ter ido buscar o que isso uma mensagenzinha que eu escrevi e coloquei ali. O que isso pode causar? E até norma ele cita às vezes errado. A norma. Eu já vi isso, né? Numa das consultas que a gente fez, apareceu uma norma. Eu falei, puxa, eu não conheço essa norma. Eu fui procurar na BNT e não existia mesmo. Imagina você construir um prédio com a norma seguindo uma norma errada. Que tipo de problema o senhor acha que a gente pode... Não que a gente vá, de fato, enfrentar, mas esse tipo de coisa do virtual saindo para o real, uma pessoa sem critérios poderia estar causando? Então, eu acho que é a mesma coisa que usar aí uns programas tipo TQS, etc., sem ter feito um estágio, ter um pouco de experiência, sabe? Porque esses programas, o ChatGPT e os TQS e os programas de elementos finitos e tudo, eles dão uma resposta, mas se você se fizer a pergunta errada, entrar com a informação, os dados de partida errados, a resposta vai ser equivocada. Ele vai te devolver um resultado. Ele vai devolver um resultado. O problema é que o resultado fora da realidade. Fora da realidade. Então, eu acho que trabalhar em equipe no começo da carreira, estar junto de outros profissionais, ele é fundamental. E o de sempre, né, que a gente fala também quando se trata de projeto, que é ter sempre alguém que possa revisar, né? Alguém que possa revisar. Ter seus pares ali. Ter seus pares para ajudar nessa... Pra ter certeza. Ter certeza do que está fazendo. Até porque
parte da premissa não é uma pesquisa científica, né? Se você não tiver pares para verificar, não é válido, né? Ou pelo menos não é, no mínimo, aceito. Então, é um bom ponto e a gente aqui faz muito disso, tá? A gente até... as próprias perguntas e algumas investigações a seu respeito, a gente perguntou ali pro ChatGPT para ver o que ele já sabia. Até brinquei, Paulo Heleno, isso aqui foi trazido pelo GPT. Depois a gente verificou no LinkedIn, alguns outros pesquisou sobre o currículo também. Mas é impressionante como já faz parte da nossa vida, né, do dia a dia. E é um caminho sem volta. Se a gente parar pra... Eu tenho 31, mas eu vivi para pegar a Barça na mão para estudar, a Barça que tinha conhecimentos gerais ali, uma enciclopédia, né? Mas existe uma geração que está vindo agora e que já está na faculdade, que não sabe o que é uma vida sem internet, não sabe o que é uma vida sem celular e agora não sabe o que é uma carreira acadêmica, né? Uma vida acadêmica sem ChatGPT. É verdade. Robson, eu me orgulho da biblioteca que eu tenho lá e nos velhos tempos não tenho mais. Acabei vendendo porque não tinha nem onde colocar a enciclopédia britânica. Eram 45 volumes. Nossa, era um negócio de ser reforçado. Exatamente. Acabava indo para o maleteiro lá. Bem porque que não tem tinha estrutural, né? Para aguentar isso tudo. É verdade. E hoje não tem sentido. A gente não precisa mais. Mas eu acho que essa fase vai passar, entende? Como sempre, no começo é aquela alegria que está um pouco irresponsável, depois vai aparecendo as normas, a coisa vai melhorando, porque é uma ferramenta, essas ferramentas vieram para ficar, né? E não tem jeito, a gente tem que aprender a usar, né? A nosso favor. É o ser humano se adaptando. Tem muitas ferramentas do nosso dia a dia, não técnicas, que disseminaram depois que foram criadas regras para regulamentar. Né? Muitas. O próprio Facebook da vida sofreu isso há pouco tempo. Então, para ele ser regulamentado. Então, eu acredito que é isso que o professor está falando. Vai chegar a um momento daqui a pouco que vão vir normas, regras, comissões para regulamentar o uso da... E, por exemplo... Vai ter o ChatGPT da engenharia, que daí vai seguir as normas, vai estar preparado, vai beber das fontes corretas, né? Vai fazer Porque, imagina, um médico não vai poder usar um ChatGPT, mesmo que o Robson usa, né? Para consultar pacientes. Não se espera que isso aconteça num futuro tão próximo, né? Então, eu acredito nisso, né? Que o senhor falou que você pode limitar uma fonte para ele pesquisar com uma fonte confiável, de fato, né? Que é aquela biblioteca ali. Aquela biblioteca confiável. Desculpa, é a Ibracon ou Alcompat que você mencionou aqui? Alcompat. Alcompat, perdão. O Ibracon ainda não tem. Perfeito. Quer fazer alguma pergunta agora de aluno, professor? Você está muito quieto, Ricardo. Eu estava pensando aqui, sabia que essa hora ia chegar. Se for me deixar, eu vou me empolgando aqui, tá? Tenho. Na sua palestra do Enapat, você falou muito sobre que todos os projetistas têm o poder, vou usar essa palavra, de construir com sustentabilidade, de não se abusar de coeficientes de segurança. Você acho que fez até uma tabela comparativa de uma seção de um pilar e uma outra seção, e o quanto isso gera de carbonos e etc. Eu achei muito interessante, eu fiquei fascinado, na real. Porque aqui na Serpol a gente tem toda uma linha de recuperações sustentáveis. Tá? Que, pô, é muito fácil chegar, tá carbonatado, quebra o pilar e troca. Isso vai para onde? Isso. É fácil, né? Que nem a gente diz aqui, obra bruta. Ela quebra, constrói de novo, não tem acabamento, coisa fácil. Mas para onde isso vai? Então, eu acho que esse caminho é muito legal. E aí cabe minha pergunta para aprofundar do Enapat. Você acha que a gente realmente tem o poder e as pessoas entendem que dá para construir de forma sustentável? Ou que isso é muito na Europa, é muito nos Estados Unidos e aqui no Brasil isso não se encaixa? Boa pergunta, boa, Bárbara. O setor, vamos falar das estruturas de concreto, né? Porque a gente poderia falar de pisos, de telhado, de fachada, etc. Mas de estruturas de concreto. O setor acha que o problema, assim, a consciência maior isso é um problema do cimenteiro, né? Ele que tem lá a grande emissão
de CO2 na fabricação do cimento, e então esse é um problema dele. Eu não vejo assim, né? Eu vejo que a execução, o projeto, etc., pode contribuir muito para otimizar a estrutura, A gente otimizava a estrutura antigamente do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da economia, e hoje deveríamos otimizar também do ponto de vista da emissão de gases de tipo estufa ou do ponto de vista ambiental. É assim que eu vejo. Agora, existe uma dificuldade, né? As pessoas são conservadoras, porque os próprios softwares que existem no mercado, eles não estão preparados para otimizar, eles estão preparados para otimizar o comportamento estrutural, mas não a economia e nem a questão ambiental. Se a evolução vai ser chegar nisso. E você viu naquele exemplo que eu dei, que se você escolher um concreto para a mesma capacidade do pilar, um concreto de mais alta resistência, quando conseguir reduzir a taxa de armadura, etc., usar um cimento que é com adições, ao invés de um cimento tipo CP5, você consegue ter um benefício muito grande em emissão de gases. Muito grande, muito maior do que lá na fabricação, a adição de um pouco mais de pozolana ou de pó calcário no cimento, você conseguiria. O resultado é brutal, é da metade, como a gente mostrou lá, né? Porque hoje a gente vê muitas, principalmente edifícios comerciais ou grandes obras, que buscam ser construídas com certificação ambiental, né? Obra LEED e várias outras por aí. Mas eu tenho uma experiência, eu vou falar depois da minha experiência com isso, que no Brasil isso não funciona tão bem, essa questão das certificações ambientais. Eu visitei um prédio perto do Shopping Morumbi, ali a continuação da Berrini, tem vários prédios. Eu fui visitar um prédio e eles me falaram que o prédio é todo sustentável. E falou um negócio que me chamou a atenção, que todas as janelas têm um sensor de temperatura e de umidade. Se estiver batendo mais ou menos sol naquela fachada, o ar-condicionado central também vai estar mais forte ou mais fraco, dependendo da demanda que o prédio... E com isso eles conseguiram economizar rios de eletricidade. Acredito que é verdade. Mas, indo para as obras, a senhora acha que os construtores constroem com sustentabilidade? Vamos dizer que foi projetado com sustentabilidade. E agora? A tua pergunta é boa. Sabe o que acontece nesses programas de LEED e outros mais que a gente tem? É que eles levam em conta o período de vida da estrutura, né? Suponhamos 50 anos ou 100 anos. Então, é natural que certas coisas, como, por exemplo, o ar-condicionado, o elevador, o consumo de água, etc., naquele período de 50 anos, acabe superando em muito, eu digo em muito, em talvez 8, 9 vezes, o que a gente tem de questão ambiental na construção. Tá certo? Uhum. Quer dizer, o CO2 que a gente acaba contribuindo para os gases estufa, que a gente contribuindo para a natureza durante a construção, é muito pequenininho em relação ao uso da construção por um período de 50 anos. Então, o camarada coloca lá naqueles LEEDs e tal, se você tem um estacionamento para bicicleta, conta ponto, é mais sustentável do que, de repente, você conseguir mudar o traço de concreto ou diminuir um pouquinho as dimensões do pilar, sabe? Porque você usa um concreto de mais alta resistência e vai gastar, vai desmaterializar. Agora, nós engenheiros, temos que ter consciência que a nossa parte na construção ou no projeto é pequena, no conjunto dos 50 anos. Mas não quer dizer que ela é desprezível, nem quer dizer que a gente não tem que levar a sério, né? Então, acho que o nosso papel mesmo não sendo os principais
numa construção, numa edificação de 50 anos, nós não somos principais emissores de gases tipo estufa, mas durante a construção vale a pena investir. Então, vale a pena, como você está falando, reduzir desperdício, vale a pena você bolar um jeito de transportar melhor, de talvez usar será que um concreto autodensável que exige menos energia do que um concreto com vibrador e tudo mais, né? E de transporte, mesmo bombeamento e tudo mais, é mais pesado, vai gastar mais energia, e geralmente é energia ou elétrica ou é energia de petróleo, né? Então, é assim que eu vejo, sabe? Por isso que esses programas LEEDs e esses outros, eles não... A nossa parte lá fica pequenininha, sabe? O cara põe uma bicicleta, põe uma janela térmica, põe uma fachada não sei de que jeito e ganha muito, porque ele está fazendo conta por 50 anos. Nós estamos fazendo conta... Para 2, 3 anos. Exatamente. Me traz até alguns pontos que eu queria perguntar. Na engenharia, no Brasil hoje, a parte sustentável ainda enfrenta uma limitação, ou ela não é melhor difundida, executada ou utilizada por uma limitação de tecnologia e método ou ferramental, ou é mais uma questão de cultura mesmo do brasileiro? Por que não é tão difundido ou ainda mais difundido, mais presente? Eu acho que não é difundida a questão da sustentabilidade com tanta força, porque ainda os mecanismos de financiamento, de crédito de carbono, dessas coisas, ainda não estão totalmente atuantes, né? A partir do momento que eles passem a ser mais atuantes, aí vai começar a haver uma conscientização maior, meio que compulsória, tá certo? Agora, quem já estiver na frente, já estiver dominando essas técnicas e conhecendo, evidentemente vai se sair melhor, né? Num médio prazo vai se sair melhor. E uma pergunta, eu como leigo sempre quis entender melhor, porque muito se fala, mas para mim, o Robson pouco entende, né? Muito se fala, pouco se entende. O que de fato é sustentabilidade e o que de fato é marketing? Que muitos se usam os selos, eu quero um selo, é muito bonito ser sustentável. O pessoal usa muito para o marketing isso também. E o que é de fato marketing, o que é ser sustentável na prática, ali no dia a dia? Polêmica essa? Essa é polêmica. Essa é polêmica. É controversa, né? É controversa, mas tem isso mesmo, tem. Se você pegar, eu tive a oportunidade de examinar algum desses LEEDs platino, ouro, etc. E você vai ver que são coisas aparentemente, para nós engenheiros, supérfluas, que não tem a ver com a engenharia, tem a ver com o costume de vida das pessoas, né? Com o way of life de cada um, né? E não propriamente com a engenharia, não está nas nossas mãos, né? Não está nas nossas mãos. E eu concordo que muitas vezes isso é usado, eu vejo, não sei, algumas empresas fazem propaganda até na televisão, né? Que são sustentáveis, e você fica imaginando como, né? Como que o cara está dizendo isso, né? Ele não usa como a primeira coisa dele. Ele não prova nada. Eu já cansei de ver aqui em outros lugares, que é obras que a gente já fez, que às vezes a obra é sustentável no dia da visita do inspetor. No dia seguinte, acabou. Ó, o inspetor tá vindo aí. Essa semana aqui, vamos limpa, lava tapume, porque não pode sujar tapume, um monte de coisa. Os resíduos, uma lona em cima. Faz sentido. Mas, sabe que eu vi, ontem me mandaram um vídeo, falando puxando tecnologia, mas não tecnologia IA. Mandaram um vídeo da China, tá? Eu não sei qual vai ser, eu concordo que eu teria que estudar, qual vai ser o impacto disso no aço. Mas o que era o vídeo? Era um resto de obra, alguma coisa, barras de aço totalmente torcidas, amassadas. E era uma máquina, onde você colocava essa barra, e ela tem vários buracos para cada uma das bitolas, e ela transformava a barra de novo em
os pedaços em uma ferros quantia. compridos. Não, ela não transformava em pedaços, mas ela pegava todo aquele ferro todo com torcida, que sobrou um estribo todo, Sei. e transformava numa barra de novo para usar. E a chamada do vídeo era a seguinte: como a China está avançada em relação a tecnologias de construção em relação a gente. Essa era a chamada do vídeo. E era a máquina mostrando. Agora, eu concordo que teria que estudar como essa barra vai, a capacidade de tração dela e tudo mais, depois dela ter sido toda torcida e sabe-se Deus o que aconteceu com ela, para depois usar de novo. Mas é uma coisa que você para pensar e também é uma economia ou uma sustentabilidade, certo? A gente... É a destinação Destino correta, correto. melhor daquele resíduo, né? Ou até que você vá destinar, é melhor destinar um monte de barrinha comprida do que um mutuado, né? Pensando em espaço. Mais útil, né? Pensando em espaço, sim. E você poderia usar, que a gente já viu, a gente até faz isso no Brasil, para uma calçada. Você não precisa usar para fazer uma laje. Você poderia reutilizar para uma estrutura mais simples. Não para fazer um pilar de um prédio do Sena Tower, né? Eu te dou razão. A gente não faz esse exercício, né? Seria bom fazer esse exercício, né? O que eu faço com os resíduos, como é que eu reaproveito, enfim, como é que eu gero menos também, né? É fundamental, concordo contigo. A gente usa... Pode. Tem alguma inovação, pode até inclusive ser sustentável, que o senhor já viu nos mercados de fora, que o senhor gostaria de ver no Brasil, que ainda não tem ou não é difundido aqui? Eu sou um pouco cético com certas coisas, sabe? Porque os chineses, são sempre colocam umas propagandas, né, umas notícias, que parece que eles são geniais, né, na construção civil. Eles são geniais em muitas coisas. O cara não está usando nem corda para construir, né? É nesse nível. Então, eu digo assim, por exemplo, você vê, o edifício foi feito em um mês, não sei quantos andares, né? Ele não foi feito em um mês, né? Porque eles não mostram a fundação, quanto tempo levou. Eles não mostram quanto tempo foi o projeto e a construção daqueles módulos todos que depois eles estão montando em um mês. Já foi tudo maturado antes. Você imagina quanto tempo levou para fazer o banheiro, a sala, a escada. E depois ele só pegou... Armazenar, imagina, você tem que ter um canteiro bem generoso, para depois você montar tudo aquilo em um mês. Quer dizer... É o pré-moldado dos sonhos esse ali, né? Sim, mas é o pré-moldado dos sonhos, mas te dá a impressão de que o cara está construindo um edifício em um mês, em 2 meses, quando na realidade ele levou anos para armazenar, para bolar, para deixar tudo pronto para chegar lá e montar em um mês. Porque E até pensar na logística, né? Exato. Você tem que pensar na logística. Onde vão estar os guindastes, como vai receber, onde vai transportar. Você está transportando um andar ou um cômodo num caminhão. Exatamente. Ninguém mostra isso. Né? Ninguém mostra isso, entende? Mas aparece tudo ali. Que teve uma notícia muito famosa. Um edifício. Que eu me lembro que uma grande avenida na China rompeu. Não, isso foi no Japão, acho. Não sei, mas foi na Ásia, né, pelo que eu entendi. Ela rompeu, quebrou e reformaram isso a toque de um final de semana, né? Então, pelo menos as coisas que chegam pra gente na mídia, né? Aquilo que é atípico, que é fora do comum, que a gente olha e fica impactado. É isso que viraliza, né? É isso que as redes sociais trazem pra gente. É o prédio que ficou pronto em um mês, é a obra que quebrou a estrada e arrumaram no final de semana. São coisas que são absurdas. Só que todo o planejamento, a engenharia por trás disso, e a cultura, né, de pensar, talvez, porque pré-moldado por pré-moldado, você pode fazer aqui. Ué, o que impede o brasileiro de fazer, né? Mas tem toda uma cadeia cultural de comprar esse pré-moldado, de usar isso, de pensar nisso, que aqui ainda... E de transportar nas rodovias e tudo, não é assim, né? No centro de São Paulo, como é que você vai fazer? Como você vai passar? Então, aí eu me lembro, já que o professor andou visitando a Universidade da Califórnia, né? Eu visitei também, eu passei na frente. Mas sabe o que me chamou a atenção? A gente estava falando do transporte. Eu fui agora para Los Angeles a última vez, agora esse ano. E eles estão reformando o Museu da Ciência, da Aeroespacial. E aí,
já fiquei maravilhado que eu fiquei parado um tempão, como sempre, né? Olhando para a obra, né? As gruas, você sempre... Não sei, eu sempre fico. E aí tinha uma historinha. Aí você entrava no museu, você visita a parte antiga, porque a ampliação está em obra. Aí tinha uma historinha do ônibus espacial. E aí eu fui pesquisar, depois fui procurar vídeo na internet. Eles pegaram um ônibus espacial, que acho que estava no Texas, ou alguma coisa do tipo. Ele veio de navio até o porto de Los Angeles, entrou num caminhão... Não, estava na Flórida. Não sei se... deveria talvez estar na Flórida. Eu sei que se você jogar na internet, você vê vários vídeos e a manobra que foi feita para esse ônibus espacial em cima de um caminhão andar na cidade até chegar no museu. Coisa que eles tiveram que catracar um pouco árvores para passar milimetricamente a asa. Então, se você jogar no YouTube, tem um monte de vídeo. E aí o que eles fizeram? Chegou lá, colocaram em pé e estão fechando o prédio em volta dela, porque vai ser o primeiro ônibus espacial no mundo em posição de lançamento. Para visitação e posição de lançamento. Em todos os lugares estão deitados. Eles colocaram em pé e vão fechar o prédio. Quando eu vi, o prédio estava assim, 70%. Ainda estava o bico, ainda estava aparecendo. E aí você olha o trabalho que fizeram. Uma peça, hein? Uma peça. Para levar, para manter a história, tudo mais. Eu já vi muito das pás eólicas, né? Também. O transporte terrestre, essas pás eólicas fazendo curvas e... Cada estradazinha para subir numa montanha que o caminhão tem que... Como se não bastasse o nosso problema, então, questão de cultura, né? Para querer tecnologia, metodologia, também a logística, né? A infraestrutura do Brasil, né? Que é um impeditivo, então, talvez para a gente... O querer é muito importante. Você sabe que quando eu entrei na Serpol, eu trabalhava em construtora antes, né? Das primeiras coisas, quando eu entrei aqui, me falaram, nossa, quando você trabalha numa firma de recuperação, foi umas primeiras semanas aqui me falaram isso, você vai ver um pouco de tudo. Aí eu falei, você escuta e fala, tá, né? Você fala o quê? Tá. Aí eu comecei principalmente as obras de recuperação estrutural, muitos dos problemas eram problemas que eu executava na construtora. Lavar a laje, derruba toda a sujeira na cabeça do pilar, estoura encunhamento que estoura a parede porque não respeitou o carregamento ou não fez encunhamento. Várias coisas que a gente fazia pôs os estribos na cabeça do pilar. Também. Colocar gesso na massa para puxar rapidinho porque a obra tem que acabar. Então, aí eu comecei E aí eu vim de um mês para o outro, eu vim para a recuperação e comecei a olhar, nossa, gente... Era o futuro daquilo que você executava, né? Exatamente. Eu fiquei, acho que os primeiros 2 anos só tendo flashback, sabe? Olha, isso aqui a gente faz isso. Olha. Então aquela porcaria que a gente fazia lá, vai ficar assim. Então eu vejo que tem muito problema cultural no Brasil, porque se pensa em construir sempre o mais rápido possível, né? E nem sempre, ou a gente vê as grandes construtoras, muitas carregam um legado pós-entrega daquela obra, de garantia, de assistência técnica e etc. É um legado. É uma dor e, por incrível que pareça, eu conheço alguns donos de construtora. O professor deve conhecer muitos mais. Eles não se preocupam tanto. Você vê que eles se preocupam? É sempre um problema, né? O pós-obra. É sempre um problema. Você vê que... Eu não vejo a cultura. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter que mudar é realmente a cultura no Brasil. Teve algum caso que o senhor lembra, talvez que marcou, de ver uma patologia ou algum problema mesmo, seja colapsar, a ponto de colapsar uma estrutura por conta de algum erro muito bobo? Alguma coisa que era muito fácil de prevenir? Tem algo que vem à mente assim que marcou? Que era, isso aqui era só o cara ter feito que tinha resolvido. Levar ao colapso a gente tem vários, né? Por exemplo, o Palace 2, por exemplo, aquele viaduto lá em Belo Horizonte, né? Acho que é Guararapes, né? Não sei. Não sei o que dos Guararapes, que caiu durante a Copa, lembra? Então, esses acidentes assim são acidentes, vamos dizer assim, grosseiros. O Palace 2, só para a gente ter uma ideia,
Era um edifício simétrico, só que foi um erro de projeto, né? Tinha 2 pilares. Um estava correto e o outro estava mal. E eles eram simétricos e eram muito diferentes. Então, na sua armação e dimensão. Então, você imagina... Perdão. Você imagina que o construtor, né, teve chance, né, quando ele foi mudar, o armador, o cara de forma, alguém teve chance de dizer, pô, vem cá, por que está diferente, né? Se esse de cá é igual a esse é igual a esse, e esses dois são diferentes. Ali foi um erro de projeto. Foi um erro de projeto. E mesmo assim o pessoal da execução Não identificou. não identificou. Ficou assim, tá no projeto, eu vou executar. Não Porque percebi. geralmente quando você vai construir um prédio, se ele for residencial 4 por andar, Simétrico. os projetos são assim, pilar 1 igual ao 12, que é igual ao 19, e é um desenho só, que repete por 4, 6, então geralmente é assim. É verdade. E lá não foi. E foi uma deficiência de projeto que o projetista considerou e depois reforçou o Palace 1, que não caiu, né? Caiu o Palace 2. Também isso é outra coisa que só a probabilidade que explica, né? Porque um caiu e o outro não. E lá o Guararapes, vocês lembram que teve um diagnóstico, uma avaliação do Catão, que é um grande calculista, né? O de Pontes, na qual ele mostrou que a armadura do bloco de fundação que estava sobre as estacas que rompeu era 1/10 da armadura normal. E depois de rompido a gente vê as barrinhas, barra, tem a sensação que é barra de 10 milímetros, onde a gente numa fundação está acostumado que é barra de polegada, né? Ainda mais num viaduto. Ainda mais no viaduto. Então, são erros assim grosseiros que aconteceram e que levaram ao colapso da estrutura. Agora, erros também que acontecem e que causam problema depois de 5 anos, 10 anos, corrosão de armadura, etc., é muito comum. Já né? coisa mais comum, né? É muito comum e é porque o pessoal não dá importância, manda uma pessoa maquiar lá o pé do pilar, né? E o pé do pilar é justamente onde é mais sensível, né? Ou não toma cuidado com o posicionamento da armadura, fica mais para lá do que para cá. Aí depois o pessoal fala, mas isso aqui é erro de construção? É erro de construção. O pessoal quer morrer quando a gente fala essa frase, mas a armação toda aparecendo no fundo da laje é erro de construção. Eu ouço muito falar E quando você falou desculpe, só para complementar essa ideia aí, quando você falou da pressa, né, que eu acho que é fundamental isso daí. Quantas vezes na posição de construtor eu tinha uma visão, mas na posição de consultor, né, de orientador, digamos, da obra, quantas vezes eu digo para o camarada, escuta, você está preocupado que a obra vai atrasar 1 mês ou 2 por causa desse serviço aí, e você não vai ter mais problema o resto da vida. Se você quiser cumprir e fizer mal feito, você vai ter problema o resto da vida. Quer dizer, não é melhor você aguentar uma reclamação durante 1, 2 meses e na hora que inaugura ninguém mais lembra de você, ou você quer inaugurar e os caras passam a te xingar o resto da vida. O resto da vida, entendeu? É isso que faz sentido. E teve algum caso que... Eu lembro de um erro grosseiro, sabia? Eu imagino não só erros grosseiros, mas na aeronáutica a gente sempre ouve falar que tudo vira caso de estudo, né? Que vira melhoria. Então, um avião acabou sofrendo um acidente, alguma questão aconteceu, isso vira um caso de estudo e é amplamente difundido em toda a indústria, né? Na engenharia, como que isso funciona? Por exemplo, casos que colapsaram, vira case de estudo, vira norma. Isso acontece? É comum esse tipo de coisa acontecer? E teve algum caso que o senhor lembra que talvez marcou muito e virou norma depois? Em alguns anos, lá na década de 70, 80, um avião da Varig estava indo para Paris
E um pouquinho antes de ele aterrissar, ele pegou fogo, incendiou e caiu. E foram investigar o que era. Era uma pessoa que tinha fumado no banheiro. E o banheiro era inflamável, o material que usava no banheiro. A partir daquele acontecimento, não se foi permitido fumar em mais nenhuma aeronave do mundo. E sendo que eu viajei várias vezes tinha cinzeiro. O cara do meu lado fumava e guardava ali o cigarro. Então, a indústria aeronáutica ela é muito fácil e é fácil de dizer. A gente diz isso, mas não funciona. Não funciona porque, vamos dizer, a consequência não é imediata. Não é imediata e muitas vezes a consequência não tem as dimensões da queda de um avião, né? A repercussão da queda do avião. Como a consequência, graças a Deus, a maioria das vezes não leva ao colapso do edifício, então, e aquilo só acontece depois de 10 anos. Não existe esse senso de urgência também, também, esse né? senso, sabe? E não liga uma coisa na outra, né? Não liga. A gente vai ver o síndico querendo empurrar para o próximo síndico para o problema, exatamente. problema, né? Então a gente não tem essa cultura na nossa área de construção civil. Cabe a nós continuar falando, batalhando e tudo mais, né? Mas o principal é que você termina a obra e ela não está escrito, né? Aquela parte que está escondida, ela não. Aqui vai dar problema depois de 5 anos. Não está escrito. Que eu acho que na engenharia não, mas a gente teve aqueles. Quando pegou fogo no prédio aqui no centro, como é o nome? Que depois eles. Paysandu, Paz de Almeida? Eles depois. Ou o Andraus, ou o Joelma, qual que... Não, o Joelma. Tá certo. Depois disso, eles mudaram várias normas do Corpo de Bombeiros. Sim. Certo? Sim. Muitos prédios, você vê, hoje você anda na Paulista, prédios antigos, prédios totalmente separados, tem passarela interligando, que foi daquela época que descobriram que o prédio não tinha rota de evacuação que a capacidade daquele prédio. Muitos construíram uma escada metálica por fora. Foi uma evolução daquele período. Porque foi algo muito específico, foi um incêndio e tudo mais. Mas na construção é isso. Você constrói errado hoje, o prédio vai cair daqui a 30. Exatamente. O caso do Areia Branca, 25 anos depois. Erro de construção. Pé de pilar que não tinha proteção, a armadura se corroeu, mas se corroeu Foi corroer. E ninguém viu, porque estava para baixo do piso, né? Do piso da garagem. Então... o pessoal não identificou isso ali. A gente também tem problema como o caso de Fortaleza, daquele prédio que caiu, que estava em recuperação, reforço, que morreu o engenheiro, a síndica e a pessoa que estava ali fazendo. O prédio teve problema, não vou lembrar o nome do prédio agora, mas faz 5 anos, talvez? Não, 5 anos não, 5 anos sem pandemia, né? Um pouquinho mais. 6 anos, porque acho que foi no ano anterior. Que o que você vê da imagem ali, infelizmente foi uma tragédia que pessoas morreram, né? Mas o que você vê da imagem, da câmera de segurança do prédio da frente, é que o pessoal tá ali com tipo um martelete, alguma coisa no pilar, e uma hora tem um estalo e o prédio cai. Durante uma recuperação. Consertando ou não um problema estrutural, ou um problema de construção, não sei. Mas durante uma obra de recuperação, você também pode ter o risco de não fez o escoramento correto, não tomou as devidas precauções, quebrou mais do que... Ali quebrou mais do que devia, né? Exatamente. Foi além do que devia, sem segurança, e infelizmente ali pessoas faleceram. Se você já está recuperando, já se pressupõe que está com problema. Que está fragilizado, né? As pessoas não têm... Você falou uma coisa muito legal, Ricardo. Muitos colegas nossos não têm noção de que uma obra que necessita de uma recuperação, ela já não está com a segurança ideal, né? E na hora que você vai intervir, é a hora mais crítica, é quando você ainda reduz a segurança dela para depois aumentar, né? Porque na hora que você começa a limpar, a quebrar, etc., para refazer,
é a hora que você passa pelo ponto mais mínimo de Você estressa segurança. ainda mais os pontos, né? Você já deve ter me escutado falando em assembleia para algum cliente que, infelizmente ou felizmente, para recuperação estrutural, você vai estragar um pouco mais para depois recuperar. E aí esse é o ponto. O negócio ali já está ruim. Tem gente que brinca, tá carcomido, tá ferrado. Você olha para o negócio, não tá com cara boa. Você vai estragar ele mais para depois recuperar ele. Vai Então, levar ao limite a segurança. tem pra gente recuperar. que... E as pessoas não levam isso em consideração. O que eu percebi nas obras de recuperação estrutural que mudou foi depois que esse prédio de Fortaleza... E se eu não me engano, foi no ano seguinte ou no ano anterior, caiu um prédio em Miami. Sim, o Nessa época, Surfside. as pessoas começaram... Opa, prédios caem. Prédios caem. Depois de 40 anos. Depois de Miami, 40 anos. O Areia Branca, 25. Então, prédios caem. Aí, hoje você vê um condomínio. Pessoal, aqui nem aquele prédio ali que a gente está fazendo. Uhum. Eles contrataram um laudo de um engenheiro que identificou problemas estruturais no prédio inteiro. E colocou nota de 0 a 10. 10 sendo o pior. Aí o condomínio não tem caixa, né? Não tem verba, e o condomínio falou: do pior ou o melhor? 10 o pior. Mais crítico, né? O mais crítico, 10 os pontos mais críticos. Aí o condomínio resolveu fazer o seguinte: olha, vamos consertar os pontos 10. Aí eu falei o seguinte, gente, se vocês começarem 10, 9, 8, quando chegar no 1 virou 10. Então tem que fazer um equilíbrio. Eles escutaram, então estão fazendo um equilíbrio. Mas olha só, já estava tudo acertado. A gente chegou para assinar o contrato, veio uma pessoa, você não estava comigo, levantou a mão e falou: olha, não tem como a gente fatiar, porque está muito caro. Eu olhei, a síndica quase cai da cadeira. Falei: olha, isso já é a fatia do bolo. Ano que vem, vocês têm mais uma fatia. Aí ele: como assim? Ano que vem mais isso tudo? Não, ó, isso aqui é um processo que vocês vão passar. E então, mesmo, olha, fatiando, ainda queria... E por quê? Porque não enxergou que aquilo ali é um investimento para o imóvel, para o bem dele, não virar zero. Exatamente. Não É que virar zero e para continuar com o valor de mercado. Continuar com o valor. É o viés da perda irrecuperável. A pessoa pensa que, bom, eu investi aquilo que eu tinha, agora eu tô com um problema e não quero perder o restante ali, né? Então, tem gente que acaba não querendo mexer porque pensa: vou pagar 2 vezes o imóvel. Então, e aí você coloca no exemplo do mercado automobilístico, o professor deu no exemplo, a mesma pessoa com um carro, ele leva no funileiro para estar sempre bonitinho, leva no mecânico para estar sempre... Se bem que Ok. eu tenho uma opinião diferente. Esse cara aí não leva no funileiro. Esse cara aí, ele deixa acabar o carro também, deixa o cano da casa dele, tudo estraga. Esse cara não quer fazer manutenção. Professor, fala um pouco do trabalho do senhor hoje, do escritório. A PhD é o nome do escritório, é isso? PhD. Fala um pouco da PhD em Engenharia, o que vocês fazem, como é que funciona para contratar o senhor e a equipe do senhor. Legal. A PhD em Engenharia foi quando eu me aposentei da escola, em 2010, me aposentei. Por livre e espontânea vontade, porque tem uma aposentadoria que é compulsória, né? Ok. E aos 75 anos ela é compulsória. E aí eu abri a empresa de consultoria até um pouco antes, 2008, porque eu entendia que sempre eu tive muita vontade de estar em contato com o meio, mesmo durante No mercado a em si, né? acadêmica, estar no mercado, ser um engenheiro não só de academia, etc., mas um engenheiro do mercado profissional. E sempre consegui isso, felizmente. Então, resolvi montar essa empresa, até porque tinha outros condicionantes que eram favoráveis, e a gente começou atendendo só a parte de tecnologia de concreto, inspeção, diagnóstico no começo. Mas como havia muita demanda, mas precisa do projeto de reforço, precisa revisar o projeto para ver se o problema é só esse ou não, né? Então a gente hoje faz projeto, faz ATP e faz também inspeção e diagnóstico de estruturas.
assim, fazer muito pouco pesquisa, mas acontece. Agora, recentemente, a gente foi contratado por uma grande empresa de engenharia para pesquisar alvenaria estrutural, né? Que não é nem o nosso core principal, tá? Mas a pesquisa era interessante, nós achamos que eu podia contribuir, digamos, para aquilo e acabou até dando certo nesse sentido. Então, Legal. mas é raro. Cabe a minha pergunta. O que a PhD faz de inspeção em estrutura? Somente concreto, metálica também, outros, madeira? Boa pergunta. Não, somente concreto. Somente concreto. Somente concreto. Perfeito. E a gente tem muita atividade também com não conformidade, né? Com não conformidade, às vezes. Mas é incrível. Se você imaginar, é incrível essa coisa. Por exemplo, entregaram um caminhão que não deu certo a resistência, que a resistência tinha que ser 40, deu 25, vamos suponho. Aí você vai quebrar a cabeça lá para ver se é mesmo, se é um erro de laboratório, ou é uma deficiência do concreto, etc. E chega à conclusão de que precisa reforçar, né? Aí o que a gente faz? Por norma, né? Queremos o projeto e queremos revisar, porque se eu fizer o projeto de reforço, eu passo a ser corresponsável dessa obra. Uhum. Entendeu? Se eu fizer o projeto de reforço, eu sou corresponsável no projeto, não só na execução. Perfeito. Então, a gente pede o projeto. Aí a gente vai olhar o projeto, rapaz, e às vezes o projeto tem deficiência. Esqueceram do vento, sabe? Ou então... Esqueceram do mar. Esqueceram do mar, Aí a gente fala, olha, é o seguinte, não é só esse pilar, tem mais uma... Se for construir mais uma ponte onde não pega vento, beleza. Tem mais uns 20 tramos aqui que precisam ser reforçados. E não é por conta do concreto, é por outras razões. Então, por isso que a gente acabou fazendo o projeto também, entendeu? Porque ele acabou sendo natural que a gente... Uma demanda do mercado. Uma demanda. Aí faz ATP e faz... Então, hoje, quais os principais serviços que a PhD oferece? Principais, ATP e desenvolvimento de concretos especiais. E você mencionou consultoria também. Consultoria, a gente faz a TO, a análise técnica, acompanhamento técnico de obra, enfim. Perfeito. Então, mas geralmente assim, por exemplo, o concreto de 90 megapascal, 80 megapascal, colorido, aparente. Eu vou balançar a cabeça, são tá? esses blocos enormes de concreto, é isso que a gente... principalmente faz. Uma recuperação de concreto aparente, pô, é uma ciência, é uma arte, além mais que uma ciência, é uma arte. Então, que vocês sabem fazer muito bem, né? Olha, mas... Perfeito. Então, o pessoal quiser contratar o Dumbledore da engenharia, né, a PhD, tem que fazer um jabá aqui, porque uma coisa é você contratar qualquer firma, outra coisa é professor dos professores, como assim foi me dito, tá? Isso não é um título que o senhor ganhou à toa. Foi por alunos seus que tem muito carinho também e que já são professores. Ricardo é professor, Felipe é professor também. Então, professor dos professores. Então, Robson, deixa eu te falar uma coisa. Você está falando aí, isso é uma coisa que eu me orgulho muito, sabe? Porque os meus ídolos, eles foram professores de outra geração, então eles não tinham mestrado, doutorado, eles deviam ter, mas não tinham, porque naquela época não se fazia. Como o Vila Nova Artigas, que projetou vários edifícios de São Paulo, a arquitetura brutalista e o edifício da FAO, ele nunca teve título nenhum, o Rui Otaki nunca teve título acadêmico nenhum, e os caras têm um valor incomensurável em contribuição para a engenharia e arquitetura. Eu me recordo até que o pessoal falava assim, agora tem gente que faz mestrado aqui na FAO, faz doutorado na FAO, estudando a obra do Vila Nova Artigas, né? Então, o que acontece? Eu fiz mestrado, doutorado e não tive um orientador que foi o meu padrinho disso, porque quem foi o meu orientador, que é o Francisco Romeu Landi, ele é um engenheiro da Naval, inclusive, e ele sabia muito, um cara fantástico,
na metodologia da pesquisa, de como deve ser uma tese, todas aquelas coisas. Mas ele nunca foi o especialista de concreto, né? E meu trabalho foi em concreto, em patologia e tudo mais. Então, praticamente, assim, eu me orgulho que eu tenho muitos descendentes, né? Eu formei 30 doutores, 50 mestres, e tem uma plataforma aí que chama Acácia, que dá todos os filhos acadêmicos. A minha árvore genealógica acadêmica chega a mais de 1.700 pessoas. Que legal. Porque os doutores que eu formei formaram outros mestres, outros doutores e tudo mais, sabe? Então, nesse ponto, a maioria, se você pegar o Enio, o Oswaldo Cascuda, a Mariângela, a Eliana, sei lá, o Prudêncio, qualquer um que você lembra, o Tula, né? Todos foram meus alunos de alguma maneira, né? E me superaram. Os não contabilizados, de palestras, de cursos. Ali no Enapat tinham 350 pessoas, que pode ter sido que foi a primeira vez que tenha sido impactado ou não. Então, você vê, eu fui num evento da Hard, a marca, né? Hard, faz 3, 4 semanas, um abraço pessoal da Hard. E lá teve um palestrante que trouxe algum framework, não quero falar besteira, mas estava lá embaixo, ó, metodologia Paulo Helene. Olha só, estava apresentando alguma coisa que ele aprendeu com o senhor, ou estava trazendo ali, tinha umas 200 pessoas ali no evento. Evento de tecnologia para impermeabilização de cobertura. Para impermeabilização de cobertura, exatamente. Ainda nos corredores depois eu falei, ó, você viu o tal do Paulo Helene que ele falou? Vou entrevistar o cara lá na Serpol daqui a algumas semanas, viu? Nós fizemos um projeto da impermeabilização da FAO, da cobertura da FAO. Pode ser que eles estivessem trazendo algo dali. Foi isso daí. Mas eu via na fonte mesmo, né? Fonte, metodologia. Tinha fonte, né? Tava escrito no cantinho, tá? Nessa tinha fonte lá. A metodologia Paulo Helene. Sempre tem, né? E ele ainda mencionou o seu nome lá. Então, além dos filhos diretos ali que aparecem... Tem muitos indiretos que eu imagino que não tem nem como contabilizar, né? Eu vou dar um exemplo. A menina que estava do meu lado no Enapat naquele dia, ela virou para mim e falou, nossa, eu me lembro um dia, ela é de Curitiba, e um dia você foi lá dar uma palestra, alguma coisa, uma mentoria, ela é 2000 para cá, não sei quando. E ela falou, não, a faculdade parou quando foi o dia que você foi lá dar uma palestra. Ela falou o tema, não lembrei do que era. Mas isso são tantos indiretos que não tem como contabilizar. Não tem como. Tem como contabilizar os que ajudou ali a pessoa a fazer o seu mestrado, seu doutorado, sua pós-graduação, orientou, essa palavra que eu queria, orientou formalmente, mas o curso, né? Ou leu um artigo. Também foi impactado. É isso. Ainda mais agora toda essa construção disponível na internet. Muito legal. É uma responsabilidade tanto estar aqui, né? Eu fico muito feliz e honrado, mesmo conhecendo o senhor hoje, mas só pelo que me falam aqui e eu vejo que todo mundo tem muito carinho pelo que o senhor representa na engenharia e agradeço em nome da Serpol essa honra de poder entrevistá-lo hoje. A honra é minha, a satisfação é minha, e vocês têm já uma tradição aí grande, um reconhecimento, e eu fico muito contente que tenham dado atenção aí para a gente e me convidado. Muito obrigado. As portas sempre abertas, né? A gente vai marcar um parte 2. Com certeza, com certeza. E aí talvez faça uma mesa de engenheiros aqui para o papo ficar mais técnico aí. Eu acho que é uma boa fazer uma... Vai precisar de mais microfone, tá? Fazer uma roda viva aqui com o professor. Eu acho que uma aula magna, é assim que fala? Aula magna? Aula magna. Mas Robson, você vai indo muito bem aí na... Você falou que não sabia muito não é engenheiro, mas você sabe bastante de engenharia. Que bom, isso é bom. É bom que o meu chefe está do meu lado. É bom ver essas coisas. Ricardo, quer encerrar para a gente hoje? Tem algum recado que você gostaria de dar para nossa audiência? Algum tema ainda que a gente não falou e gostaria de explorar? Não, obrigado. Vocês já me puxaram bastante a língua. Eu já falei, e algumas delas até me emocionam, enfim, tá tudo. Gostei da conversa aqui com vocês, muito boa. Então eu queria agradecer ao professor Paulo Helene por ter vindo aqui no nosso podcast. E se você que está assistindo quer contratar a PhD Engenharia para fazer uma análise da sua estrutura ou para
desenvolver um traço de concreto para sua superestrutura. Vai aí, seus amigos de Balneário Camboriú, né? Construir Isso. uns Coisa espeto, maluca. vai saber. Então, a gente vai deixar o contato da PHD na descrição do vídeo, certo? Perfeito. Também da Serpol. Relembrando, Robson, o que a Serpol faz? A gente é especialista em recuperação de fachada, de concreto, tratamento de concreto aparente. A gente agora também faz a parte de construção. A gente está divulgando mais, a gente já faz isso há muito tempo, a gente já incorporou, construiu, mas a gente está fazendo agora uma força-tarefa para penetrar nesse mercado de construção também. Reforma de fachada, retrofit, esqueci de alguma coisa? Não, tá tudo bem. E o que mais precisar, se a gente não resolver, traz para cá com o meu departamento comercial, conhece pessoas como o professor Paulo Helene e muitos outros, a gente indica negócios, né? A gente costuma dizer, o cliente que chega até nós, ele está com algum problema, então a gente ajuda ele a resolver. Esses dias chegou, professor, uma barragem para a gente aqui resolver, disse, o que eu vou fazer? Eu não faço nem ideia para onde começar. Então a gente liga para um e para outro e pede ajuda, viu? Quem que a gente pode indicar para ajudar o problema desse cidadão? Então, venham até nós que a gente vai ajudar a resolver o problema de vocês. Então, muito obrigado, pessoal. Se vocês gostaram, dá um joinha, compartilha com os amigos e colegas. E se restou alguma dúvida, quiser deixar alguma dúvida para a gente ou para o professor, pode digitar nos comentários, que depois a gente vai analisar e a gente vai responder para vocês. Obrigado. Muito obrigado aí a todos.